Nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua presença. Mais uma vez rogamos que o Teu Espírito seja perceptível em nosso meio. Mais uma vez, Senhor, clamamos que a nossa indiferença seja removida do nosso coração e que o nosso ser louve de toda a força da sua existência ao Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai Celestial, de uma maneira tão maravilhosa, o Senhor estabeleceu as famílias. Criados fomos pelas Tuas mãos. Logo no início da história, o Senhor ouviu que não era bom, foi a primeira coisa que o Senhor ouviu, e não era bom que o homem estivesse só. Então o Senhor fez um adjuntor, alguém que seria semelhante a Ele para auxiliar e que todos os dois crescessem no conhecimento do Senhor. E nós Te agradecemos, grande Deus, pela família que temos. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para que participássemos dela. Não apenas a nossa família sanguínea, mas também a nossa família espiritual. Pedimos que o Senhor esteja as abençoando. Que a Tua graça, grande Deus, seja conhecida no meio do Teu povo. Neste momento, Senhor, eu oro pelas famílias da Igreja Central. Se de repente há famílias que estão desfaceladas, se há famílias que de repente estão enfrentando um surto de depressão, se há famílias que estão à beira de um divórcio, se há pais que não se entendem mais com seus filhos, ó Pai Celestial, neste lar que está tão precisado do Senhor, envia o Teu Espírito, grande Deus, para que haja harmonia, para que haja novidade de vida e essa família possa dizer, como disse Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que nenhuma seta do inimigo venha destruir a relação dos dois. Que nenhuma seta maligna também venha destruir a harmonia entre os filhos e entre os irmãos. Eu Te rogo, grande Deus, que essa oração, não para que o nosso nome seja engrandecido, não para que a gente possa se rejubilar depois de um milagre ter acontecido, mas para que, mais uma vez, o Teu nome e a Tua vontade seja manifesta em nosso meio. Aceita, grande Deus, os nossos pedidos que também foram colocados ali naquela igrejinha. Muitos deles também, Senhor, são relacionados a famílias. Muitos ali, quem sabe, são pais, são filhos que estão clamando pela conversão dos seus pais. São pais que estão clamando também pela conversão dos seus filhos. Esses que já estiveram também no caminho do Senhor, mas hoje andam distantes. Em nome de Jesus, grande Deus. É em nome de Jesus que nós oramos, crendo que somos ouvidos porque o Senhor quer salvar a cada um destes. Nos abençoa, grande Deus, nesta noite. E que estas famílias que aqui representam, a família de Samuel, a família de Bosco, que representam as nossas dezenas de famílias, sejam abençoadas pela glória da Tua presença. Nós oramos, crentes que somos ouvidos, porque nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amiguinhos, ontem nós falamos então... Quem lembra qual foi o capítulo e o versículo de ontem, hein? Deixa eu ver se o pessoal está bom de memória mesmo. Malaquias 2, bom, já foi bem. Malaquias 2 também, falei do 1 ao 9, né, um pedacinho. Mas foi o texto base mesmo, Malaquias 1, do 6 até o 14, né? Hoje nós vamos para nosso terceiro encontro. Iniciamos no sábado pela manhã, falando ali que Deus então havia declarado enfaticamente para o seu povo que Ele então tinha amado a Israel, que Ele tinha amado então a Jacó e simultaneamente Ele havia desprezado a Esaú. Deus mostra então a sua escolha, Deus mostra então a sua vontade de salvar exatamente toda a linhagem de Esaú, toda a linhagem de Jacó, de onde também viria o Messias, o Salvador do mundo, né? Nós vimos ontem que Deus agora reprova os sacerdotes por eles não estarem instruindo devidamente o povo. Nós vimos ontem também as ofertas mancas que eram então apresentadas e as pessoas queriam ser abençoadas, desejavam que Deus aceitasse e Deus então mandou aquelas ofertas voltarem. Ele também disse: olha, eu queria que tivesse um caba-macho nessa igreja para fechar a porta do templo, porque esse tipo de situação eu não aceito. Então nós vimos ontem enfaticamente que Deus não aceita qualquer coisa que nós então chamamos de culto. Para Deus o culto é sagrado. Nós vimos também ontem que Deus tem um zelo por sua casa.
Deus tem um zelo também por esse lugar onde nós estamos agora. E ele disse então, e ele clama e pede que haja reverência. Reverência é diferente de silêncio, né? Falei ontem também que a gente pode até, eita, a igreja está silenciosa, mas nem toda vez que a igreja está em silêncio é que quer dizer que a igreja está em reverência, porque a reverência é uma atitude de espírito, é uma atitude do ser. Deus então chamou os seus sacerdotes ao arrependimento e denunciou os seus pecados e anuncia agora um castigo. Agora, o tema de hoje está na tela aí, de repente, está na tela? Vai na tela, né? Moralmente corretos. Moralmente corretos. A expectativa que Deus tem a respeito do seu povo é que esse povo não seja apenas uma coisa de fachada. Não uma coisa que as pessoas olhem, rapaz, como é diferente esse pessoal, mas olha, Deus quer nos ensinar que essa aliança que Ele fez conosco não é apenas vista num templo. E ontem eu falei algo e volto também, que vai ser durante a semana, o livro de Malaquias. Se a gente pudesse observar atentamente, você vai ver que em todas as perícopes ele fala exatamente sobre o culto a Deus. Ele fala sobre o santuário de Deus. Então a ênfase de Malaquias é como que eu posso de fato agradar esse Deus e o que Ele espera de mim. Então o povo tinha um velho hábito, e o velho hábito era, durante a semana a gente pratica, faz, pinta e borda, executa tudo que está à nossa disposição para fazer, mas no sábado a gente se reúne e canta, ó Deus de amor. Deus disse, esse culto eu não aceito, esse culto eu não aceito. E hoje a gente vai ver que a expectativa que Deus tem ao nosso respeito não se limita apenas a algumas horas, alguns minutos, alguns momentos que passamos reunidos numa quarta, durante uma semana, mas a expectativa de Deus é que a nossa vida seja moralmente correta. A pergunta que eu faço para você já refletir é, será que Deus se importa tanto com a sua vida pessoal, ao ponto de se importar também com a sua sexualidade? Sim ou não? Deus se importa com isso? Ele disse, não, cada um siga seu jeito aí. Eu lembro que em 2007, um rapazinho, ele deu uma entrevista na TV e ele, diferente dos homens normais, né, ele disse bem assim, Deus não se importa com como eu faço o meu sexo. Deus não se importa como eu faço o meu sexo. Se é com a mulher ou se é com o homem. Porque Deus é espírito e importa para Ele, então, os adoradores em espírito e em verdade. A carne para Deus está abolida. Isso ele deu na repórter, era o Jornal da Band na época, 2007, ele falou então sobre isso. E Deus agora vai a algo mais profundo a respeito da vida dos israelitas. Ele vai dizer para eles, nesse capítulo 2, onde nós vamos observar hoje, ele vai dizer enfaticamente, eu me preocupo com os relacionamentos de vocês. Eu me preocupo com a sexualidade de vocês. Eu me preocupo com as relações sociais nos mais diversos aspectos que vocês estão inseridos. E eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia em Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. De repente já está na tela também, viu? Isso, aperta mais um. Isso, Malaquias capítulo 2. Deus, então, tem uma expectativa muito clara a respeito do seu povo. Ele quer que o seu povo, então, revele o seu caráter. A gente não pode brincar de ser igreja. A gente não pode brincar, eu estou na igreja, quer dizer que eu estou esperando o dia do juízo, Deus tem misericórdia, como os pagãos por aí fora, que Deus bota num bom lugar. Não pode estar nessa brincadeira de igreja. O negócio é sério. Aqui, é como nós falamos ontem também, é a porta do céu. Alguns conseguem trilhar o caminho e outros olham pelo caminho e dizem, eu já vou voltar. Porque não se encontra nesse céu que o Senhor tem esperado para ele, que o Senhor já pagou o preço para ele, conforme nós acabamos de cantar. Malaquias capítulo 2 e o verso 10, ele diz assim, é interessante que Malaquias é cheio de perguntas, né, do povo e Deus também respondendo às situações. Começa dizendo assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Verso 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. 13. Ainda fazeis isto,
Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor fez isso, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste o quê? Desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Essa era a próxima mensagem que o profeta Malaquias tinha que proferir ao povo, né? Eu falei para vocês no sábado que a mensagem de Malaquias era uma sentença. E de repente quem vai pregar sempre gosta, as pessoas que vão pregar, de uma forma ou de outra, quando está com um pedacinho do evangelho corrompido, então eles sempre gostam de alcançar a popularidade, né? Palavras bonitinhas, está muito agradável, tal, o evangelho está corrompido. Mas a mensagem que Malaquias traz é uma mensagem que era dura, uma sentença. Não era fácil para alguém ser um profeta naqueles dias, até porque não tinha um aval que todo profeta era protegido, né? De repente vocês vão lembrar do profeta Isaías, que o rei Manassés, segundo a tradição, que ele cortou ele ao meio, né? Então não era um negócio que dava sempre certo, nem sempre dava certo. Então os profetas ali tinham que bater de frente e dizer com alto e bom som as mensagens de Deus. Alguns profetas foram preservados, né? Quando ali o profeta que anuncia para Davi, o profeta Natã, que apresenta para Davi o seu pecado, e Davi então se arrepende daquela situação, daquele contexto todo, aquele profeta naquele instante foi preservado. Deus então espera duas características dos seus adoradores. A primeira é que eles tenham pureza nos seus relacionamentos. E que outra característica que eles devem carregar é a identidade de ser povo de Deus. Duas coisas que Deus espera nessa perícope que nós lemos. Primeiro, pureza do seu povo. Ele diz: olha, vocês precisam ser fiéis às alianças que vocês então se comprometeram com ela. E eu quero abranger aqui, nesse primeiro pedacinho, no verso 10, não só uma aliança marital, mas a aliança e o compromisso com o qual você fez, ou com o seu sócio, ou com alguém da sua família, ou um tratado, ou alguma coisa, uma promissória, um cheque, um cartão de crédito, ou com um banco. Com quem você fez, ele está dizendo que não haja no meio do meu povo quem seja o quê? Desleal. Se você prometeu, que você cumpra. Se você está dizendo que serve a um Deus, que Ele não muda de palavra, que a palavra dEle é fiel e justa, então siga esse mesmo princípio. A quem você prometeu, cumpra. A quem você disse que faria alguma coisa, faça. Mas não tenha outras palavras, não tenha meias palavras. É tanto que Jesus no Evangelho, ele deixa isso muito claro, ele diz que a palavra do cristão deve ser o quê? Sim, sim, não, não. Eu não encontro Jesus dizer uma vez a palavra talvez. Eu não encontro. Não sei se de repente alguém pode ter encontrado, mas eu não encontro em nenhum momento. A palavra de Jesus é sempre sim, sim e não, não. E não passa disso. A identidade de ser povo de Deus. Eu lembro que outrora trabalhava no comércio também e lembro que fui fazer um serviço gráfico para um rapazinho que era de determinada denominação cristã. E eu sei que eu fiz o serviço gráfico para ele, levei o material e olha, fui uma vez, duas vezes para receber, né? O material eu entreguei. E aí depois fui outra vez para receber. Aí o vizinho disse: rapaz, e ele deve, não é só você não que ele deve não, viu? Ele deve aqui a tanta gente e ainda diz que é crente. Eu digo: rapaz, eu também sou. De repente, o que é que o homem está pensando de mim? Embora ele não soubesse se eu era cristão. Aí Deus está dizendo: eu quero que vocês tenham identidade, que as pessoas olhem para vocês em todos os relacionamentos, em todas as relações, transações, vocês apresentem o nome de Deus.
É tanto que lá no Antigo Testamento, também no livro de Êxodo, o Senhor diz para os sacerdotes que havia uma parte do seu corpo que tinha uma plaquinha que dizia santidade ao Senhor. E Ellen White chega a dizer uma coisa interessante, ela diz, olha, nos vossos cheques, nas vossas promissórias, nos vossos recibos, que também esteja escrito o quê? Santidade ao Senhor. No que você assina, que também tenha santidade ao Senhor. Mas nesse contexto aqui, agora de uma forma mais específica, saí do mais abrangente, agora vou para a parte mais específica. Qual era a ameaça que eles então sofriam? O que o povo de Deus estava sofrendo? Quais eram as ameaças que Deus já estava advertindo por meio do seu profeta Malaquias? A ameaça vigente eram os casamentos mistos. Esses casamentos afetavam a vida e a santidade do povo de Deus. Esses casamentos eram a porta de entrada para uma ruína espiritual. Sempre que o povo começava a perder a identidade como filhos e filhas de Deus, seus níveis morais e espirituais caíam. E eles então tinham uma criptonita que enfraquecia eles. E o profeta diz, é esse tipo de aliança com outros povos que vocês estão fazendo. É esse tipo de namoro, de casamento com outras nações que vocês estão estabelecendo. Já tem um tempinho que eu sou membro dessa igreja, esse ano fez 24 anos que eu fui batizado nas águas. Pequenininho, gurizinho, tinha até cabelo na época também, viu que trauma é esse, hein, rapaz? Depois eles abandonaram, mas eu permaneci. Mas na minha época, não sei como, hoje termina não sendo mais e a gente precisa voltar, porque é bíblico. Na minha época, alguém que namorasse com uma pessoa que não tinha relacionamento nenhum com Deus, que não tinha elo nenhum com a igreja, se essa pessoa tinha uma função, o que acontecia mesmo com ela? Irmão, fica no banco. Aguarda um momentinho, depois que resolver toda a tua situação, aí depois você volta. O princípio permanece o mesmo. Pode ser que eu tenha mudado, o pastor tenha mudado, a mente do ancião, tudo, pastor, é pós-modernidade. Pastor, mas a gente não encontra os rapazes aqui na igreja para namorar, a gente não encontra as moças aqui para namorar. Aí quer dizer que aqui não encontra, aí lá fora você encontra. Aí quem que você vai encontrar lá fora? Era essa ameaça que o povo de Deus sofria. Há um texto lá do livro, de repente aqui o pessoal do slide, acorda, pessoal do slide, Paulinha, é você? Não é você, então quem é que está com o slide? Olha o que Ellen White diz. Salomão aventurou-se em terreno o quê? Proibido. Salomão, que foi uma das maiores referências dentro de Israel, ele que foi um líder da monarquia israelita, fez aquilo que Deus abominava. Ela ainda chega a dizer, páginas depois, melhor dizendo, na página 23, ela diz o seguinte: ele caiu tão baixo a ponto de consentir na construção de um ídolo ao qual se ofereciam em sacrifício crianças vivas. Eu estou falando do homem que a Bíblia diz que antes dele e depois dele não houve homem mais sábio, mas ele caiu num torpor espiritual, numa cegueira espiritual tão intensa, que imagina o rei Salomão, que Deus apresentou-se para ele e disse: o que você quer, meu filho? Olha, eu só quero sabedoria. Tá bom, meu filho, tá aí, sabedoria. Imagina o rei Salomão, influenciado pelas suas más esposas, esse rei Salomão agora levar crianças para serem queimadas vivas diante do altar dos deuses. Então, o que Deus estava exortando por meio do profeta Malaquias não era algo novo, o povo já sabia disso. Já tinha acabado a monarquia faz tempo. O povo da época de Malaquias não estava inocente. Depois de tantas recomendações da parte de Deus quanto à união que Ele abençoa, 70 anos também depois de um cativeiro em que eles cantavam com o saudosismo de Jerusalém, os israelitas agora ameaçavam a voltar a fazer as mesmas coisas. Aí Deus diz: ei, deixa eu trazer vocês de novo para o eixo. Chama o profeta Malaquias com uma sentença. E olha os efeitos, está na tela aí. Olha os efeitos que esses casamentos traziam, segundo Chantal Klingbeil. Chantal, esse nome aí, vocês estão lendo. Vamos lá. Casamentos mistos eram instrumentalidades do maligno para afastar os filhos de Deus de sua missão
e propósito originais. Olha quem é que estava por trás disso. Aí você diz, não, pastor, só foi na época de Malaquias. Hoje, meu amigo, como é que você está dizendo que está santo aquilo que Deus está declarando impuro? Era um meio que ele tinha. Agora, claro que o inimigo das almas, ele tinha algo mais ferrenho, porque ele queria corromper a ascendência de Jesus. Ele queria mexer, o efeito que ele queria trazer era exatamente mexer com a natureza do Filho de Deus. Aí eu te pergunto, se ele fez todo esse esforço para mexer nos relacionamentos dos filhos de Israel daquele tempo, imagina o esforço que ele faz com a geração, com o povo que antecede a volta de Cristo. Será que ele está, não é preciso mais juntar em casamento, eles não é preciso. Vocês acham que ele está sossegado quanto a isso? Ou ele tem mudado a nossa mente em relação a isso? Para que a gente aceite numa boa. O próximo slide diz como é que os israelitas estavam. Pode apertar mais um. Os israelitas estavam abandonando suas esposas para ficarem com mulheres o quê? Pagãs. Deus desejava que seu povo se mantivesse distante de outros povos no tocante a casamentos, pois isso os enfraqueceria. Além de enfraquecer, olha o efeito que levava para o culto. O verso 11. Verso 11, volta lá, verso 11. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Por quê? Porque Judá profanou o santuário do Senhor. Com o quê? O qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Além de enfraquecer a fé do povo de Deus, contaminava o quê? O santuário do Senhor. Contaminava o santuário do Senhor. E eles continuavam a quebrar a aliança de Deus, ainda pior, com o divórcio. Se separavam das suas esposas, a quem eles haviam contraído em matrimônio, e agora se casavam com quem desse na telha. O povo de Deus se enfraquecia, desobedeciam abertamente a Ele, mas mesmo assim não perdiam um culto. Pastor, é que o povo era arrependido. Não, é sem vergonhice mesmo. Aprontava durante a semana. Aí quando era no sábado, ó Deus de amor, irmãos, que alegria, vimos nós te adorar. Meu Deus. Olha o que está no verso 13 aí, ó. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos. Parecia um culto até pentecostal. De sorte que ele já não olhava para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. Vocês gemem, vocês choram, vocês cantam, vocês fazem de tudo. Mas Deus não está satisfeito porque vocês não estão comprometidos com a palavra. Não estão fiéis àquilo que o Senhor já havia estabelecido. E quando chegavam na igreja, estavam ali para oferecer aquele culto que não passava apenas de um ritual vazio. Aí você pergunta, e por que Deus não abençoava? A pergunta deles era essa, está no próximo slide aí. Mas por que, Senhor? O que tem acontecido? Mas por que? A gente chega, a gente traz oferta, e a oferta era aquela de ontem, né? Imagina, o pessoal não estava com o coração grato. Aí tinha um casamento misto, um casamento todo bagunçado, e ainda chegava com a oferta, a manca, a coxa, a cega, aquela quebradinha, doente que já estava para morrer no outro dia, decepa essa aqui e entrega para o Senhor. Aí eles perguntam, mas por que o Senhor não tem nos abençoado? Por que a gente não sente a Tua presença? Por que o Senhor não nos ouve? Aí o Senhor diz, está aí no verso 14. Está no verso 14. E perguntais por quê? Aí o Senhor diz, porque o Senhor, que tem palavra, foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua o quê? Aliança. Eles quebraram a aliança que homem e mulher tinham contraído, e Deus é quem era a testemunha daquele matrimônio. Ele disse, fui eu que testemunhei, foi eu que estava assistindo, e agora vocês romperam um casamento que eu abençoei. É tanto que Jesus diz, né? O que Deus uniu, não separe o homem.
Aí o Senhor diz, por isso que os vossos cultos são vazios. Por isso que de repente você entra seco e sai até pior. Rapaz, estou tão dormente, entrei no culto, de repente não senti foi nada. Porque não está na palavra. Não está, não é apenas um cenário de vir para um culto. O crente pensa, meu Deus, eu vou para o culto e de repente vai acontecer. Ontem eu falava com a irmã a Porta, ela disse, eu comentava com ela o que a Ellen White disse. A Ellen White diz duas coisas a respeito do culto. Tem um bocado de coisa que ela diz, né? Mas eu vou citar essa aqui. Ela diz o seguinte, olha, não é necessário apenas que o pregador, o cantor, quem está aqui à frente, ministre e seja cheio do Espírito Santo. Se do outro lado, o coração dos fiéis está vazio de Cristo e destituído da graça. Aí de repente você está tão morto que de repente pode vir o melhor pregador com a melhor oratória, o melhor jeito. E a gente gosta de gringo, né? E ele fala de um lado, o outro traduz. Pode vir um maior gringo da Escandinávia, de onde for, mas não vai chegar no coração, porque durante a semana você não está abastecido na palavra. Aí Deus estava dizendo, por isso que eu não abençoo vocês, porque vocês estão distantes de mim. Eu fiz de vocês um só, eu uni vocês. Mas o que é que vocês fizeram? Resolveram se casar com as filisteias, com as cananitas, escolheram abominar aquilo que Deus havia instituído. Resolveram quebrar aquilo que o Senhor considera sagrado, o santo matrimônio. Agora eu te pergunto, se Satanás estava trabalhando naquela época e estava mexendo e os israelitas estavam na isca, pim, pim, era um atrás do outro. Como é que está hoje? Aperta aí o slide. Índice de divórcios no Brasil cresce 16% em relação a 2004. Próximo slide. Oh, desculpa, esse pontinho tão miudinho que eu não vi. 161%. Olha o próximo. Estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento relaciona novelas ao quê? A divórcios no Brasil. E é interessante que nessa mesma manchete ele diz que essas novelas são exatamente da maior emissora que a gente conhece. Ele diz, olha, o Banco Interamericano de Desenvolvimento diz que essas novelas é quem muitas produzem, então, um efeito reverso. Aí o crente está lá, não vem para o culto, não está na palavra, no estudo revivados, não assina a lição e está na novela. Aí o que quer, meu amigo? O que quer? Quer fogo. Quer fogo. Aí a prévia é Petrolina, né? Passou por Petrolina, pode queimar depois. Que lugar quente é esse, meu amigo? Haja coração. Outra, agora olha, em quantos casamentos entre homem e mulher têm diminuído, os divórcios têm aumentado, olha, um grupo tem crescido tanto. Eita, ficou ruim a letrinha, não foi? Mas deixa eu ler aqui. Cresce 52% o número de casais homossexuais no censo dos Estados Unidos. Meu Deus, acho que nem Malaquias imaginava que a aberração ia chegar a tal ponto. Ele diz, não é nem o povo está trocando, não é nem a mulher dele por outra mulher, agora o povo está trocando é o homem dele pelo o homem do outro. Meu Deus do céu, que absurdo. Enquanto que os casamentos estão sendo destruídos, que Malaquias protesta, que nós precisamos protestar. Eu sei que de repente chegam alguns cenários para mim que eles ficam só esperando eu dizer assim, realmente é melhor se separar. Alguns chegam para mim só nessa expectativa, mas sabe de quando que vocês vão escutar isso da minha boca? Nunca vão escutar da minha boca que eu vou dizer para vocês separarem, porque Deus diz o seguinte para mim, o que Deus uniu, Bruno, você pode ser pastor, bispo, monsenhor, reverendo, o que for, você pode ser o que for, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas pastor, acontece isso. Cada cenário que eu digo, meu Deus do céu, realmente, pense numa situação difícil. Mas minha irmã, temos que vencer essa batalha espiritual, é de joelhos. Temos que vencer essa situação, é de joelhos. A maior vitória acontece no teu quarto, quando você está diante de Deus. Ali você ganha medalha, ali você ganha troféu, você ganha ouro, você ganha tudo que é mais importante, porque você recebe a presença de Deus. E é essa vitória que vai te capacitar a vencer os outros dias. Deus deixa muito claro no mesmo Malaquias. Uma coisa, próximo slide, por favor. Sistema manual é difícil, né? A gente fica até com dificuldade para voltar. Mas olha o que ele diz no verso 15, isso mesmo, 15. Não fez o Senhor
Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente... o verso 16 mesmo. E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e que ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Verso 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que o quê? Odeia o quê? O repúdio, que nas outras versões aí é o divórcio. Há algo que Deus odeia e que a gente aumentou 161%. Deus está dizendo: eu odeio o divórcio. O divórcio não é parte do plano de Deus. A separação não é parte do plano de Deus. Olha o cenário dessa imagenzinha aí, né? Casal separado ali, cortada a folha de papel do meio, um de um lado e 3 do outro. Ele diz: eu odeio o divórcio. O divórcio mostra a nossa incapacidade de amar. Deus disse que tinha diversos motivos. Ele diz: eu tenho diversos motivos para me divorciar de Israel. Ele diz: Israel adulterou com esse Deus, com esse outro, com esse. Não terminou, ainda foi com esse outro. Tantos deuses, tantas doutrinas antagônicas, tantos pensamentos perversos. Deus diz: ainda assim, ainda que você tenha feito tudo isso, Deus diz: eu ainda amo Israel. Eu ainda amo Israel, ele continua sendo meu povo. Embora tenha fraquejado tantas vezes, o divórcio, ele é nocivo para a igreja, para o indivíduo e para a família como um todo. Por isso que o Senhor diz: eu odeio o divórcio. Imagina se sou eu que estou promovendo isso. Imagina se sou eu que estou promovendo o divórcio, a separação na minha casa, quando o meu Deus diz que Ele odeia. Ou seja, eu estou no alvo do ódio de quem? De Deus. Tem gente que diz que Deus não odeia, uma expressão de linguagem. Deus odeia sim, Deus odeia o pecado, Deus odeia o divórcio, Deus odeia o pecador também que permanece no seu pecado. Já falei sobre isso aqui em 2016. Deus tem ódio. Agora, por que Ele tem ódio? Porque Ele ama. Porque Ele não tem como Deus amar. Deus não tem como amar as atrocidades que acontecem nessa terra. Nem você, nem eu. Ontem mesmo assisti, não sei para que, fui ver o negócio lá das notícias. Aí uma idosinha, rapaz, meu Deus do céu, não sei quantos viram essa notícia, terrível. Uma idosinha no Maranhão, 106 anos. Não vou nem contar o restante da história. Eu digo: meu Deus, eu fiquei perturbado. Eu me arrependi porque eu fui ver essa notícia. Uma idosinha de 106 anos, morta a pauladas. 106 anos a bichinha, cheia de vida. Ainda enxergava direitinho, caminhava direitinho. 106 anos. Aí você olha para isso, e você que tem repulsa a isso, imagina o Criador dela. Então Deus diz que odeia o pecado. Deus diz que odeia o divórcio, porque Ele sabe os efeitos que geram na família, na sociedade e no indivíduo como um todo. Por isso que a sua palavra é clara ao dizer isso. Tem um vídeo aqui. Olha o que eu quisera que todo advogado, se tiver um advogado aqui, não sei se não estou enxergando direito, mas eu queria que todo advogado assistisse esse vídeo. Dá uma olhada aí. Olha que ideia que esse advogado teve. Solta aí, Felipe. Olha essa história, gente. Um advogado conciliador de São Sebastião do Paraíso tem sido Volta um pouquinho que eu não escutei direito. Nos últimos dias. Ele ficou famoso depois de unir um casal que queria se divorciar. 50 centavos aí. Isso. Olha essa história, gente. Um advogado conciliador de São Sebastião do Paraíso tem sido a sensação na internet nos últimos dias. Ele ficou famoso depois de unir um casal que queria se divorciar. O advogado entregou uma lista com perguntas que fizeram a cliente repensar o relacionamento. Um levantamento do IBGE mostra que cerca de 264 mil casais terminaram o relacionamento em 2014. Um número que em 10 anos aumentou 100%. Esse casal faz parte da estatística. Eles contam que se divorciaram em 2011, mas 7 meses depois se arrependeram. Agora a gente está no maior problema que vamos ter que casar de novo, entendeu? Então é uma loucura. Esse advogado de São Sebastião do Paraíso ajudou a dar um final feliz a uma história de amor. Uma experiência que ele contou numa rede social e fez o maior sucesso. Já são quase 300 mil curtidas.
50 mil compartilhamentos e 30 mil comentários em apenas 2 dias. No último dia 16, o Rafael recebeu a visita de uma jovem que sentou aqui nessa cadeira no escritório dele, querendo dar entrada a um pedido de divórcio. Só que aí, o advogado, conversando com a cliente, percebeu que ela ainda gostava do marido. Aí, além de entregar uma lista com a documentação necessária para dar entrada à ação, ele acrescentou aqui 4 perguntinhas para que ela pensasse melhor a respeito. O dever de casa da cliente era responder as seguintes questões: eu fiz tudo o que pude para salvar o meu casamento. O divórcio é a melhor opção hoje. Quem são as minhas maiores influências? Quantos momentos vocês superaram juntos e como se conheceram? Era perceptível ali no momento, né, que ainda havia ali um vestígio, pelo menos um vestígio ali, né, de carinho entre ambos, porque em nenhum momento ela criticou ele na conduta dele como pessoa ali, né. Ela falou apenas que ele estava faltando no relacionamento, né, nos últimos tempos, né. Para a surpresa de Rafael, a jovem voltou ao escritório essa semana com o marido, dispensando os serviços do advogado. Foi o momento em que eu questionei, falei, nossa, perdi uma cliente, né, em relação aos meus honorários, tudo. E ele me respondeu, né, mas perdeu uma cliente, mas ganhou um casal de amigos. Pois é, se a Roseli e o seu Davi também tivessem tido um advogado do amor na vida deles, Teria passado tanto dor de cabeça antes, com processos de gasto que eu gastei. Olha aí, fez toda a diferença. 4 perguntinhas para que eles então refletissem se essa era a melhor opção, o divórcio diante daquele cenário, né? Realmente eu não sei se esse cidadão serve a Deus, mas ele neste momento foi usado por Deus para restabelecer aquele casamento que estava ali em ruínas. E o próximo slide, já caminhando para o final, é o último apelo que Malaquias faz no seu sermão e é o último convite que nós também fazemos nesta noite. Malaquias diz por 2 vezes, interessante que ele repete isso: cuidai de vós mesmos, no verso 15, e cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis, no verso 16. O apelo de Malaquias é, meu irmão e minha irmã, vigie o seu coração, vigie os seus olhos, não permita que as concupiscências roubem então a tua atenção dos céus. Não permitam que relacionamentos difíceis tirem aquilo que é mais sagrado, que é a esperança de Jesus, da volta de Cristo do teu coração. Não permita que isso aconteça. Se é também uma fragilidade sua, o sexo oposto, se você não sabe lidar bem com isso, então faça que nem Jó fez. Jó chega a dizer, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Está lá em Jó 31 e o verso 1. Ele diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos. E Jesus chega a ser ainda mais taxativo. Ele diz, olha, se você não consegue se relacionar bem com pessoas de outro sexo, se você não consegue bem até mesmo fazer os contratos e cumprir aquilo que você fala, se é o teu olho que te faz pecar, arranca e lança fora. É melhor você chegar cego no céu do que você nem ir. Se é a tua mão que te faz pecar, também Jesus é muito taxativo. Pastor, isso é literal, é simbólico. Entenda como você desejar. Jesus é muito taxativo, ele disse, se a tua mão te faz pecar, faz uma coisa também, arranca e lança fora. Cuide de você no sentido, né? Daí a figurinha, acho que era melhor que eu tinha para traduzir essa imagem, né? Era alguém ali se abraçando, cuidando de si mesmo, mas não apenas nesse cenário, mas um cenário espiritual. Você tem orado realmente como Deus espera? Você tem ouvido a voz de Deus nas suas orações? Ou sua oração é apenas você falando, que nem um tagarela, e Deus quer falar com você e não consegue nem espaço na sua oração, porque você não termina nem de falar? Você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue também meditar na palavra de Deus? Refletir, estudar um pedacinho da Bíblia durante o dia e refletir nele durante o dia? Pela manhã e refletir nele durante o dia, melhor dizendo? Você consegue isso? Então o Senhor está dando o último conselho desta noite: cuide de você mesmo. Não permita que a nocividade do mundo roube o mais importante, que é a esperança da volta de Cristo. Não permita que isso aconteça. E por último, o último slide. Ele diz, eu preciso
manter a pureza que Deus espera nos meus relacionamentos. Eu não sei se tem mais alguém que precisa e diz: Senhor, eu quero manter a pureza que o Senhor espera com os meus olhos, com a minha mente, com todo o meu ser, com a minha mão, em tudo que eu estiver para realizar, que seja para a glória do Senhor, que seja para que o teu nome seja visto, morra o eu e viva o Senhor. Uma outra coisa que eu preciso é entender que existe uma estreita ligação entre o que eu sou aqui dentro e como eu sou visto lá fora. E lá fora é onde o bicho pega, né? Porque aqui a gente é o melhor, aqui somos as melhores pessoas do mundo. Se eu disser para vocês: irmão, fica de pé, vocês ficam tudo de pé. Irmão, se ajoelhar agora, 5 minutos de joelho, a gente fica 1 hora, pastor, não sei, vai uma meia dúzia embora, mas fica quase um bocado aqui, 1 hora de joelho. Então a gente aqui dentro consegue obedecer tranquilinho, tranquilinho. Mas e lá? No teitei da vida, nas perseguições, nas provações, nas tentações. Será que a gente está realmente vencendo? Eu preguei para vocês aqui um tempo sobre Paulo, né, que ele era um homem conhecido no inferno, conhecido pelos demônios. E essa história de Paulo me impressiona. Está em Atos 16. Atos 16, Ele era conhecido pelos demônios. E só tem 2 formas de sermos conhecidos pelos demônios: ou porque eles nos subjugam, ou porque eles ditam as regras e a gente obedece, ou porque eles dizem: rapaz, eu vou lá tentar aquele rapaz, mas ele está firme em Jesus. Eu apresento essa foto para ele, ele vira o rosto, porque ele está firme em Jesus. Eu apresento essa proposta de trabalho para ele no sábado, ele diz: eu prefiro morrer de fome, porque ele está firme em Jesus. Só há 2 formas de sermos conhecidos pelos demônios: ou porque eles nos vencem, ou porque eles são vencidos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a vivermos nessa intensidade do Evangelho, a vivermos de fato em relacionamentos saudáveis. Se está hoje na sua casa, é você que é o pivô de uma separação, lembre-se que você foi avisado que Deus odeia o divórcio e você não quer estar no alvo do ódio de Deus. Você é um dos salvos, você é um dos escolhidos. Então pastor, eu não sei como eu consigo. Deus faz com que você consegue. Ele diz que ninguém tem uma cruz maior que não possa carregar. Então você vai carregando a sua até trocar por uma coroa, mas permanece na vitória ao lado de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos encha com a sua paz, em nome de Jesus. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaz-me outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu
Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sirvo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaz-me outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Amém. Amanhã nós vamos orar pelos líderes da igreja 2019, tá? Então, passe o seu dia também em oração, pedindo para que Deus dê sabedoria à comissão de nomeações e aos novos líderes que também serão nomeados para o exercício 2019, que venham a cumprir a ordem e a vontade de Deus. Tá? Vamos orar então? Pai Celestial, nossa gratidão ao Senhor, grande Deus, porque o Senhor continua trabalhando no nosso coração, nos advertindo, admoestando, nos ensinando para que façamos aquilo que te agrada. Assim como foi cantado há pouco, Senhor, esse é o nosso maior desafio, permitir que realmente o nosso eu morra e que a tua vontade prevaleça. Mas, Senhor, nós mais uma vez clamamos que o Senhor e entregamos a chave do nosso coração a Ti, para que o Senhor destrua completamente aquilo que ainda é vontade de Bruno, aquilo que ainda é o eu de Bruno, para que o nome do Senhor, unicamente o nome do Senhor, tenha possessão completa da minha vida. Eu oro também, grande Deus, para que a tua igreja seja abençoada da mesma forma, para que esses irmãos também, diante dos seus desafios, diante das suas tentações, quer seja pelo lado sexual, quer seja pelo lado financeiro, quer seja pelo status de uma posição, mas que em todos esses desafios e tentações possa o teu nome vencer na vida de todos nós. E que assim, Senhor, revelemos para o mundo que não é a nossa vontade, não é o nosso próprio eu, não é a nossa própria satisfação, mas é Jesus Cristo quem vive e governa o nosso ser. Pai Celestial, abençoa a tua igreja como um todo. Durante esses dias fomos sacudidos com a notícia também que nos abalou, e a gente ora, grande Deus, que em todas as instâncias e as esferas onde a tua igreja atua, possa ser remediada essa situação e o mundo também possa ver que há um Deus que coordena os assuntos administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nos abençoa, nos toma em tuas mãos e permanece com o teu povo, em nome de Jesus. Amém.